Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus te alcance neste momento, aonde você estiver. Eu sou o Jonathan Ferreira, criador do canal Vivendo Experiência com Deus. Se você não é inscrito, eu convido a você a se inscrever para que o canal venha crescer. Hoje o tema é este: quem foi Jesus? Bom, meus irmãos e meus amigos, nós vamos falar do filho de Maria. Na época, quem governava era um imperador Augusto. Roma dominava aquela região da Palestina. E o que eu acho interessante é que o monge Dionísio, no século VI, ele vai modificar o calendário. Por isso se torna incerto a data do nascimento de Jesus. Ninguém sabe a data através dessa modificação do calendário onde Dionísio fez no século VI. Nós sabemos que Maria, o anjo apareceu para Maria e disse que ela conceberia um filho, que seria Jesus, o Deus conosco. E quando você olha em questão da gravidez de Maria, naquela época, o imperador Augusto, ele obrigou seus súditos a se alistarem em suas cidades. E quando nós vamos ler em Lucas 2, que nós vamos conferir agora, você vai observar que José vai para Belém, porque ele pertencia a Belém. Vamos ler em Lucas capítulo 2, verso número 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. José pertencia à casa de Davi. Então José sobe junto com Maria, grávida, para Belém, para que ele fosse alistar. Então Maria concebe Jesus em Belém. E sabemos que Jesus foi apresentado ao 8º dia. Agora, quando você olha, Herodes, ele dá uma sentença de morte para as crianças de até 2 anos de idade. Quando Herodes dá essa sentença, José, Maria e Jesus, eles fogem para o Egito. Agora nós vamos falar da infância de Jesus. Jesus, ele passou sua infância em Nazaré da Galileia. José e Maria retornaram lá para Nazaré, onde eles viveram. E você vai encontrar na Bíblia os próximos relatos bíblicos de quando Jesus tinha 12 anos de idade. Jesus, aos seus 12 anos, José e Maria vai para Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. E quando eles vão ali, celebram, eles vão retornar para casa. E quando eles retornam para a sua casa, eles sentem falta de Jesus. E quando eles vão voltar a Jerusalém, eles voltam para Jerusalém para buscar Jesus. E quando eles encontram Jesus, isso na Bíblia, Jesus está no meio dos doutores ou sacerdotes pregando a palavra. E a Bíblia diz que todos ficaram com os olhos fitos naquele menino, naquele garoto. Olha que impressionante. Bom, se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar Jesus circuncidado ao 8º dia. E depois você vai encontrar Jesus com 12 anos e depois só Jesus iniciando o seu ministério. E eu, no meio desses estudos, eu quero trazer 3 coisas que se levantaram entre os 12 anos e os 30 anos de Jesus. Quero ser bem rápido e superficial. Aos 13 anos, todo judeu ele celebra um ritual chamado Bar Mitzvah, que é um ritual que celebra a maioridade de um judeu. Agora, 2 teorias que não está na Bíblia
Eu não estou afirmando. Teorias, estudos, muitos teólogos pensaram da mesma forma. Já vi, por exemplo, dizem que Jesus, aos 20 anos de idade, ele seguiu uma seita chamada Seita dos Essênios. Essa seita, ela debatia de frente com os impérios, com os governos. Dizem historiadores, teólogos, muitos saíram com a mesma linha de pensamento, que Jesus, aos 20 anos, seguiu esta seita. Agora, uma outra teoria é que José veio a falecer logo quando Jesus tinha seus 14, 15 anos de idade. Aonde Jesus, ele, como sendo o primeiro filho, primogênito, ele vai trabalhar como carpinteiro. Segundo o dicionário Wycliffe, o dicionário que eu já indiquei no meu canal, esse dicionário diz, transliterado para o grego, que carpinteiro era mesmo que pedreiro. Então eu quero deixar bem claro novamente que são duas teorias, e a dos 13 anos é um ritual judaico. A Bíblia não diz nada dos 12 aos 30 anos de idade de Jesus. Agora, falando da personalidade do homem, Jesus, um homem, eu vou falar as personalidades, que ele foi sujeito, né, às limitações físicas como homem. Nós temos que entender que Jesus foi homem e também Deus. Eu vou falar as limitações físicas que ele passou nessa terra e você vai conferindo no vídeo. Jesus, como homem, ele sentiu sede, ele sentiu fome, cansaço, alegria, tristeza, amor, compaixão, ira, e ele já se surpreendeu. Agora, segundo o teólogo Bruce Milner, ele destaca em sua obra literária que Jesus viveu intensamente as emoções humanas. Nos versículos de Lucas capítulo 19, Mateus 27 e João capítulo 2. Isso você pode conferir na sua Bíblia. Jesus foi um grande homem, um grande líder, um grande mestre, um grande mentor. Jesus, ele deixou o seu nome como um rastro para que as pessoas hoje pudessem entender que Jesus passou na terra. Agora eu quero trazer 3 pessoas que falou de Jesus e falou bem. 3 pessoas que influenciou outras pessoas. Pessoas de grandes nomes. A primeira pessoa é o líder indiano Mahatma Gandhi. Falava da integridade e das palavras de Jesus, como Jesus ensinava, como ele era. O segundo, Joseph Klausner, um estudioso judeu. Ele admitia mundialmente sobre a ética de Jesus. E Ravi Zacarias, esse eu achei fascinante. Ravi Zacarias cresceu na cultura dos hindus, e aonde ele diz, olha que interessante, que Jesus não somente ensinou ou expôs a sua mensagem. Jesus, ele era a sua própria mensagem. Eu quero trazer uma comparação de 2 palavras, uma de Jesus e outra de Buda. Buda sempre dizia que ele era um mortal e não Deus. E o que Jesus falava por outro lado? Jesus afirmava que ele era um ser divino. Devemos concluir então que Jesus foi um grande líder, uma grande pessoa, o maior homem que já passou nessa terra. Jesus, ele é o princípio e o fim. E às vezes você admira Jesus, às vezes você olha para Jesus e fala, esse cara foi um cara muito bacana, e ele te chama, você, para seguir ele. Vamos tomar nossa cruz e seguir
a Jesus Cristo, o nome de Jesus. Um nome que tem poder, tem autoridade. Jesus, ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Este vídeo é falando de uma personalidade de Jesus. Quem foi Jesus? Um grande influenciador.